convido agora Graziela Comini, da FEA-USP. Graziela é economista, com mestrado, doutorado e livre docência em administração na FEA-USP, especialização na Harvard Business School e na Universidade de Bolonha. Ela é coordenadora do Centro de Empreendedorismo Social e Administração do Terceiro Setor, o CEATES, e vice-coordenadora do mestrado profissional em empreendedorismo da FEA-USP. Desenvolve projetos nos temas de empreendedorismo social, responsabilidade social corporativa, negócios sociais e inovação social. Bem-vinda, Graziela. Obrigada. Bom, para mim é um privilégio estar aqui com todos, né? Me sinto entre amigos, mais do que ficar aqui nessa posição, nesse palco. Eu acho que, como a Mirella falou, acho que a gente pode inverter a lógica. Eu estava pensando se eu pudesse descer, porque aqui em cima é tão ruim, a gente dá uma sensação de que a gente está mais alto e mais relevante, né? Então, eu acho que depois eu vou descer, porque eu me sinto mais próxima daqui do grupo, né? Que, assim, eu acho que... porque sozinha, ela, se a gente ficasse sentada, batendo um papo com o Léo, com a Mirella, seria outra coisa. Mas, como aqui a gente está falando que seriam reflexões, então, eu vou me sentir que eu estou aqui batendo papo com vocês, né? Então, assim, eu acho que a Mirella, ela parte de uma fala, né, da Choca, onde a gente fala sobre a questão de uma forma da gente potencializar o impacto por meio da formação, né? Então, é deste lugar que eu falo, né? Então, me sinto empreendedora vendo os meus alunos empreendendo. E aí, o que eu reservei para a gente poder falar aqui, nesses 15 minutos, e vou ser bastante rápida, porque basta colocar um microfone para um professor, a gente fica aqui horas, né? Da gente poder organizar para vocês o que tem sido discutido na academia, né? E onde a gente faz uma análise sobre o que é esse famoso scale-up, né? Assim, ficou um buzzword, assim, onde tudo tem que escalar, né? Então, acho que eu abro essa nossa fala, né, com uma frase do Deming, né, que é muito verdadeiro, né, que diz que não se gerencia o que não se mede o que não se define e não se define o que não se entende. Então, afinal de contas, né, o que é escalar, scaling, inovação social? A gente está falando de escalar impacto, né? Então, esse é o fundamento básico, né? Então, por isso, a gente tem aqui, né, organizar a fala em 3 aspectos. Primeiro, diferenciar growth, né, de crescimento, de scaling, né, que essas coisas se misturam um pouco na fala, principalmente de investidores ou do empreendedor. Uma segunda comentário que eu ia fazer, um pouco pela análise que a gente tem feito, quais são as estratégias que têm sido utilizadas por empreendimentos socioambientais para obter aquilo que a gente gostaria de ser o scaling. E, por fim, falar de alguns aprendizados e desafios dos empreendedores que percorreram essa jornada dessa escala. Primeiro, então, é falar sobre o que é inovação. Se a gente está falando de scale innovation, né, o que é inovação? E a gente, nas rodadas, nas mesas, né, eu participei de uma delas, do ICE, fica sempre uma discussão de que inovação tem que ser algo muito disruptivo, né, e se confunde, muitas vezes, aquilo que é uma ideia, né, uma ideia diferente, de como a gente pode implementar alguma solução que já foi utilizada em outros locais, né? Então, a inovação ela tem que ser vista, né, como a implementação de um produto novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método mercadológico, né, ou um novo método organizacional na organização do seu local de trabalho. Então, a gente tem tipos de inovação de produto, de processo, mercado ou organizacional. E a gente tem utilizado e analisado essas inovações na perspectiva de resultado, ou seja, de viabilizar a transformação de uma realidade socioambiental. Portanto, inovação social ele é um resultado, ele é uma finalidade. E, como ele é materializado, é por meio de alguns tipos de mudanças que a gente faz dentro do locus daquela organização. E a gente tem estudado como que tem sido feito essas inovações, né? Esse é um pouco o trabalho do meu centro de estudos, né, que a gente tem aí formado tanto alunos de graduação como de mestrado e doutorado, né? Então, algo que é muito simples é o que de fato está sendo feito de diferente. E a gente tem que depois analisar a abrangência,
né, e a profundidade dessa inovação, porque ela pode ser inovadora, mas é uma inovação incremental, ou ela pode ser, de fato, uma inovação, né, com uma abrangência, né, com uma profundidade que não seja tão grande, né, ou com uma profundidade enorme, né, que ela seja mais disruptiva, né? Então, a gente tem que começar a analisar a forma como eu observo essa inovação, o tipo de inovação e como eu amplio essa inovação. Então, são vários estudos e olhares que a gente tem que identificar e na perspectiva acadêmica, né? Quando a gente fala de inovação social, para a gente colocar todo mundo na mesma página, o conceito que eu tenho utilizado é realmente inovação social, não como mais um tipo de inovação, mas como uma finalidade de diferentes tipos de inovação, né? Então, aqui é algo que está voltado para justamente atingir objetivos de uma necessidade social, como a própria Mirella comentou, né? Então, e aí, claro que sendo, né, difundidas prioritariamente por organizações sociais, mas não exclusivamente. E é aí que a gente vê, então, o quanto que essas bolhas elas estão unindo, né, atores que estavam, né, em determinados campos e que não se conversavam, né? Então, a inovação social ela pode partir, em si, de um órgão público, pode partir, em si, de uma organização sem fins lucrativos, de uma cooperativa ou de uma grande empresa, né? Então, e tem diferentes formas, né? Então, aqui a gente não está localizando inovação social exclusivamente por ser feita por uma organização sem fins lucrativos. Aí a gente começa, então, naquilo que é o foco daqui da discussão, que é a questão de crescimento versus escala. E essas terminologias, muitas vezes, se confundem. Porque você pode crescer, né, você pode ampliar o seu impacto, né, simplesmente aumentando, adicionando os mesmos recursos, e você cresce proporcionalmente a essa taxa. Quando a gente está falando de escala, significa você ser mais eficiente. É que você, com menos recursos, você consegue, né, obter mais resultados, né? Então, acho que tem uma diferença, que é uma diferença que não é sutil. Para isso, né, a gente discute na literatura 3 grandes formas de você falar de escala, e que, muitas vezes, no contexto, no chapéu do investidor, e depois o Léo vai estar podendo falar, muitas vezes se associa uma escala, que é uma escala quantitativa. Eu ampliar a minha atuação, ampliando o número de clientes, o número de beneficiários, ou o número de pessoas que estão envolvidas naquela organização. Essa é só uma forma que, aqui, estes autores, que realmente são muito interessantes, falam que é o scale out, né, que é você impactar o maior número de pessoas, né, através de replicar, de você disseminar, enfim, de você ampliar o número de pessoas. Mas existem outras 2 formas que passam a ser muito mais interessantes quando você está falando de potencializar o impacto, que é você escalar up, no sentido de influenciar a formatação, a implementação de políticas e leis, né? Então, você vai estar fazendo uma escala para cima, quer dizer, num trabalho de influenciar a atuação de órgãos públicos, ou, mais interessante ainda, é do scale deep. O scale deep significa você mexer com questões e paradigmas culturais, modelos mentais. Então, o impacto, ele tem, de alguma maneira, tem que ser olhado nessas 3 dimensões. E a gente sabe que a maioria dos empreendimentos, ele começa a ver o seu escalo só numa ampliação do número de pessoas, mas não numa ampliação da forma como eu faço isso. E aí teve um estudo que foi feito no Canadá, que apresenta algumas estratégias de scaling e que a gente pode estar organizando nessas 3 dimensões que eu acho bem interessante. O que fala esse estudo feito com empreendedores canadenses, né? Falaram, olha, você pode escalar esse teu empreendimento, né, ampliando geograficamente ou replicando esse programa em outras localidades, né? Então, você pode você mesmo ampliar, ou você pode criar uma tecnologia e você replica, ou outros replicam. Essa maneira, até um tanto quanto mais fácil, e é a primeira iniciativa que, muitas vezes, você se coloca, ou, muitas vezes, o investidor exige. Por outro lado, você pode ter outras maneiras de você
também conseguiram impacto. E aí o que eles falam, que passou a ser muito interessante para os empreendimentos, sistematizarem as suas experiências e, efetivamente, disseminarem isso como uma tecnologia, mas mais do que tecnologia social, que aqui no Brasil até ficou um tempo que só se falava nisso, né, de você simplesmente compartilhar aquele conhecimento e que outros poderiam também fazer exatamente aquilo que você faz ou não repetir os mesmos erros. A gente tem aí, na nossa última rodada, a gente fala muito pouco dos nossos erros, e, na hora que você sistematiza, seria importante você falar o que não deu certo. Influenciar políticas públicas, né, influenciar mudanças culturais e investir em um aprendizado transformador. E aí a gente tem batido essa tecla, e eu acho que a Mirella, eu pego o gancho dela, da gente realmente trabalhar com determinadas competências humanas, né, que faz com que a gente se olhe para o outro, que a gente reconheça que o conhecimento não está concentrado num único indivíduo, numa única organização. Como que eu posso me colocar no lugar do outro e aprender com o outro, com outras comunidades? Então, investir nesse um aprendizado mais transformador. Isso significa que estas estratégias elas dão conta desses 3 tipos daquilo que a gente chama de escalabilidade, né? E que a gente não pode achar que exclusivamente escalabilidade seria o scale out, né? Alguns aprendizados dos empreendedores sociais nesta jornada de você pensar em ampliar a escala, né? Foi muito interessante, porque a maioria deles falaram que, antes de começar esse processo, porque a gente quer, existe um sentimento que todo mundo quer ser grande, mas tem gente que não quer ser grande, quer dizer, aquela máxima do small is beautiful, quer dizer, ela é uma verdade. Tem gente que quer ter mais profundidade e você gerar um impacto no seu território, né? Então, antes de mais nada, é muito importante uma consciência daquelas pessoas, daquele empreendimento, sobre que tipo de impacto ele quer ser gerado, né? Então, isso virar um propósito, né? Então, assim, de você ser uma escolha consciente, porque envolve também desafios de gerenciar uma ampliação daquele empreendimento. Um segundo aprendizado é de você não achar que é uma única maneira. É necessário, para você efetivamente viabilizar uma transformação socioambiental, é necessário você ter várias estratégias, porque não vai ser só o scale out, né? Os problemas são tão grandes que você vai ter que mexer em questões culturais e vai ter que envolver, né, a questão do setor público. Então, necessariamente, você vai ter que mexer na parte de scale up e também do scale deep. Depois, uma boa tese de mudança, né, ela é fundamental para decidir sobre formas de scale, porque a gente sempre fala que a gente não pode, a gente tem que ter apego ao problema e desapego à forma de atuação, né? Então, a gente tem que pensar exatamente que problema eu estou querendo resolver e que bom que esse problema deixe de existir e a minha própria organização deixe de existir, né? Este deveria ser a finalidade, da gente nascer sabendo que a gente não é para sempre, porque, quando a gente deixar de existir, é porque o problema já foi solucionado. O processo de scale envolve reflexão e troca de experiências entre pares. Foi comentado nessa rodada com esses empreendedores como essa questão de você empreender é um exercício muito solitário. Às vezes, nem solitário, às vezes é um grupo de pessoas, mas é muito importante para você rever o seu modus operandi de você trocar com pares. E, muitas vezes, quando a gente está falando nesse campo, por exemplo, de negócios de impacto, que as pessoas recebem mentoria, tem aceleradoras, tem muitas orientações, mas, depois, eles acabam ficando sozinhos e acabam não compartilhando. Então, quanto que tem sido dado espaço para as pessoas trocarem, para as pessoas simplesmente dizerem: puxa, eu não sei mais como eu cresço, então vamos trocar, ter ideias. Então, espaços e fóruns para essa troca de informação e de conhecimento entre pares tem sido essencial na jornada desses empreendedores que escalaram. Por fim, assim, se a gente pensar na parte dos desafios, né, nesse mesmo tipo de reflexão com empreendedores sociais que ampliaram o seu impacto, tem algo que são
algo que foi demarcado como sendo fundamental. Primeiro, é de mudança da liderança. Muitas vezes, aquele empreendedor, aquele fundador, ele está numa posição naquela organização que depois ele acaba sendo abduzido por todas as atividades mais operacionais, e isso não brilha os olhos daquela pessoa, né? Então, portanto, você, de alguma maneira, se dá conta que você tem que abrir mão e descentralizar determinados tipos de atribuições, passa a ser fundamental. Ou seja, então, rever o meu papel como líder. Segundo, né, de você fazer ajustes na sua estrutura organizacional, porque, dependendo do tipo de estratégia que você utiliza, se eu quero uma estratégia mais advocacy, mais de influência de políticas públicas ou de mudanças culturais, não necessariamente eu tenho todas as competências dentro da minha estrutura. Então, fazer parcerias e rever a minha estrutura passa a ser essencial. Buscar novos recursos, isso sempre, né? Porque isso ele é o contínuo, né, de quem trabalha e atua no campo socioambiental, mas algo que fica aqui, um aspecto fundamental. Aquelas organizações que escalaram tinham um compromisso efetivo com a mensuração, né? E assim, quase obsessivo de você poder ir monitorando aqueles ganhos, aquilo que você vai obtendo. Então, claro que tem uma discussão bastante complexa sobre mensuração de impacto, né? Acho que a gente ficaria mais 2 horas falando sobre isso, mas o ponto é, como que eu posso ter certeza que eu estou chegando lá, mesmo que o fim do processo ainda não tenha atingido, mas eu poder também acompanhar esse processo, né, de encaminhamento para aquilo que eu quero gerar, para aquela geração de valor socioambiental que eu quero atingir. Isso significa, né, sendo pontual, que escalar envolve mudança de frame, né? Eu acho que é a mesma fala que a Mirella, quer dizer, de você mudar o shift, né? De você reconhecer que você não sabe, que é importante você compartilhar com os outros, né? E de você ter noção exata do que é escalar, né? E de como eu vou escalar o impacto, né? Que pode não ser crescer aquela organização, né? E simplesmente você replicar aquilo que a sua organização faz, e nem você replicar, quer dizer, outros replicarem, né? Você sistematizar o que você faz e fazer com que outros, de alguma maneira, multipliquem. Então, eu queria só deixar aqui registrado a questão do conceito de escalar não significa aumentar quantitativamente, né? O escalar significa, né, ampliar qualitativamente e você conseguir obter um impacto mais profundo. Obrigada.